Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. Hoje eu tenho o prazer de receber a chefe técnica da biblioteca da Exalc, da Biblioteca Central do campus Luiz de Queiroz, a Márcia Saad, para conversar com a gente sobre o projeto de digitalização retrospectiva de dissertações e teses da Exalc e a disponibilização disso para a comunidade. Márcia, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalc. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar isso que a gente está fazendo agora nesse momento. Agora, Márcia, conta para a gente um pouquinho sobre a natureza desse projeto, a abrangência dele e como é que nasceu a ideia, o que motivou, né, a elaboração e agora, né, a concretização desse projeto. Bem, a motivação foi o fato de que a gente tem que ter o maior número possível de documentos em formato digital. Por quê? Porque isso ele amplia a sua possibilidade de visualização, de uso, né? Não ficando só limitado aqui à biblioteca, mas, enfim, ele fica aberto aí para o mundo através da internet, enfim. E nós tínhamos que resgatar alguma coisa que estava fora da biblioteca digital de tese, porque a biblioteca digital começou aí por volta de 2000, e a partir daquela data as teses passaram a ser em formato digital, a partir do próprio arquivo já, né? E nós, o que nós fizemos? Nós fomos, levantamos quais eram aqueles que ainda não estavam, né, de 2000 para trás, retrospectivamente, até 2066, que é a data do início da pós-graduação, e levantamos todos e passamos a digitalizá-los. Por quê? Porque queríamos que todo o conjunto de teses e dissertações estivesse disponível na biblioteca digital de tese. Essa é uma tendência, a gente sabe que a gente tem que colocar o nosso material de forma digital para poder abranger o maior número de pessoas possíveis. Além do que, isso faz parte de uma política que a biblioteca vem fazendo há muito tempo, que é uma política de responsabilidade social, de permitir que seu acervo possa ser amplamente utilizado por outras comunidades que não estejam vinculadas à USP. Neste caso, que não estejam fisicamente aqui, né? Porque só quem estaria aqui até então poderia ter acesso a esse acervo, né? Isso foi feito com esse objetivo e também, antes mesmo, né, foi em 2018, a gente precisou de uma aprovação do colegiado, que no caso foi o CTA, que nos autorizou que nós fizéssemos essa digitalização. Então, a ideia era realmente colocar esse acervo para todo mundo, enfim, de uma forma ampla de visualização e de acesso, né? Quais são os números envolvidos nisso, Márcia? Quantos documentos já foram digitalizados? Você tem ideia do total que se pretende oferecer no final do projeto? São 5.079 teses. Todo o processo, até ele chegar de fato na biblioteca digital, o que nós temos hoje é 80% disso, né? Começamos em 2018, mas nessa época, junto com todas as outras atividades da biblioteca, e feito por um grupo ligado ao projeto, né? Esse projeto é coordenado pela Maria Ângela, que é responsável pela área de acervo, e pela Cristina Moura. Ambas são responsáveis pela concepção e toda a metodologia do projeto. Então, antes da gente entrar nesse modelo que nós estamos hoje, nessa situação aí provocada pela pandemia, nós tínhamos uma equipe definida para esse projeto. Hoje, nós temos das 24 pessoas, ou seja, o total de funcionários da biblioteca trabalhando no projeto, né? E por isso nós já temos 80%
disponível na biblioteca digital. E o restante está em fases desde a digitalização propriamente dita até o encaminhamento para a área que é responsável por isso, da biblioteca digital, que é uma unidade de informação, né, um centro de tecnologia de informação lá em São Carlos, o STI, acho que é esse o nome, se eu não me engano. Enfim, o mesmo que nós temos aqui, 7, né, acho, do campus de São Carlos, que é quem disponibiliza isso, quem sobe isso para a biblioteca digital. Então, dos 20% restantes, eles podem estar desde naquela fase inicial da digitalização até o envio das planilhas para submissão. O restante já está disponível na biblioteca digital. Márcia, qual é a previsão de conclusão? Vocês têm ideia? Pretendem concluir isso até quando? Olha, 20% esses 20% faz parte de todas aquelas intercorrências que acontecem no projeto, né? Uhum. Você não ter... por isso que a gente precisou recorrer a vários outros setores da Exalc. Desde você não ter uma cópia de uma tese, mas você saber que ela existia a partir de uma consulta ou no serviço de pós-graduação ou mesmo no protocolo. Então, algumas teses a gente ainda não conseguiu recuperar. Elas são... ainda não estão em nosso poder, desses 20%. A gente tem também situações que envolvem a questão do próprio requisito da base de dados, né, da biblioteca digital, que é o número USP. Alguns mais antigos a gente não tem acesso a esse, não conseguimos ainda, mas estamos fazendo um levantamento, estamos conseguindo isso pela área de recursos humanos, levantar alguns números USP, que isso é um requisito, é um pré-requisito para se mandar para o sistema. Quer dizer, o sistema só dá continuidade se todos os metadados, que a gente chama, né, os dados estão completos. E, às vezes, a gente tem dificuldade de conseguir algumas dessas informações. A gente não esperava isso, mas isso acontece. Não esperava. Há muitos como é que a gente fala, os que estão na banca, que a gente tem dificuldade de encontrar, tivemos que recorrer, às vezes, até mesmo ao diário oficial, né, imprensa oficial, que tem os diários oficiais digitalizados, enfim, são esses 20% são todos os problemas que você não prevê no seu planejamento, e que acontecem. Então, são esses mas a gente, por exemplo, a gente tem material para, por exemplo, até divulgar, e é isso que nós estamos fazendo, porque nós, dos 5.079, nós já temos 80% lá disponível para pesquisa, para a pesquisa e para acesso ao documento em formato digital, ao PDF. Né? A gente pretende, a gente faz uma ideia hoje, com a equipe que a gente tem aqui, né, porque algumas coisas é preciso que a equipe esteja presente na biblioteca, como a digitalização, mas ela é feita sempre de forma, como é que você diz, as pessoas não vêm necessariamente juntas, né, vem um de cada vez, um horário... Revezamento. Exatamente, um revezamento para que não tenha essa questão aí de encontro. Então, nós temos uma parte que ainda está sendo digitalizada, que a gente conseguiu recuperar. Há alguma coisa que a gente ainda precisa voltar no protocolo, ali nos seus arquivos, para conferir se realmente não faltou nada, porque anterior aí à década de 90, 80, a gente não tinha um sistema como hoje. Hoje é impossível de acontecer de não termos uma tese que não tenha vindo para cá, mas antigamente, um arquivo que não tenha vindo, mas antigamente houve muitas mudanças e tal, e é isso que a gente está querendo, que a gente queria fazer um trabalho exaustivo, ou seja, não deixar que nenhum documento ficasse de fora. Então, a gente imagina que a gente consiga fazer isso este ano, estes 20%, na medida em que
em que essas informações foram obtidas. Só que essas informações, diferentemente das outras que nós tínhamos planejado, elas fogem. Então, os caminhos para encontrá-las não são os caminhos mais simples, né? Tem um trabalho de garimpar, De efetivamente, garimpar, exatamente. esses Não é algo fragmentos que ficam exato. faltando. Perfeito, é isso mesmo que estão faltando, são essas pequenas informações para completar. Agora, é interessante, nós conversávamos um pouco antes da gravação, eu fiquei impressionado, você comentando, primeiro, são resultados realmente impressionantes pelo fato de que nós estamos num período, né, de pandemia, distanciamento social, com trabalho remoto. Além disso, o trabalho foi quase que totalmente feito com os recursos que a biblioteca já dispunha e também envolvendo parcerias com outros órgãos da universidade e tal. Fala um pouquinho disso, porque nos tempos que a gente vive, realmente fazer um trabalho dessa magnitude é algo impressionante, é um desafio a mais, né, a ser vencido. Mas a equipe é muito boa. A gente tem essa sorte, não só os nossos colaboradores dentro da própria escola, mas a própria equipe da biblioteca. Quer dizer, eu sempre digo que não adianta ter um bom técnico de futebol, se a gente for comparar com futebol, é preciso que a equipe, que o plantel seja bom, né? E isso a gente conta com isso. Bem, na verdade, o que nós fizemos? Com exceção da digitalização, todas as demais atividades, elas podem ser feitas de forma remota. E a gente precisou da colaboração e teve, para começar da sessão de expediente, que é onde a gente vai lá procurar exatamente fazer a busca por exemplares que a gente não tenha, o serviço lá de produção gráfica, que fez uma coisa muito boa para nós, porque, como eu disse, nós não usamos recursos nenhum. Então, o que a gráfica fazia? A gente levava, tem todo um processo, vai, tira da estante, leva para lá, eles refilam, cortam, porque a nossa máquina é uma máquina comum, de digitalização comum. Então, quando você tira a lombada, né, aqui onde estão todas as folhas grudadinhas, você fica mais fácil na hora de passar na máquina, ela vai passando automaticamente. Então, todas elas voltam da gráfica, são envelopadas num plástico com a capa e aí vão para a nossa máquina, que é uma máquina comum, essa que a gente recebe, né, da reitoria, daquele comodato e tal, é um pouco melhor que as comuns, mas tem mais recursos, mas é uma máquina que se usa normalmente. Depois há também um trabalho da equipe aqui local de tirar vestígios, de tirar manchas. A gente contou também com o transporte para levar essas teses da gráfica para cá e vice-versa. Agora, na pandemia, a gente tem feito isso com os nossos próprios carros, mas são muito poucos agora, com a sessão de pós-graduação, que nos ajudou em localizar algumas teses que a gente não tinha no acervo, né, e que precisou buscar na sessão de expediente. Enfim, o próprio Centro de Tecnologia de Informação de São Carlos foi super solícito, que nos ajudou bastante, inclusive no formato, nos mostrou como é que a gente podia enviar isso por meio de planilhas, né? Tudo digital, quer dizer, sem ninguém se deslocar para lugar nenhum. E olhando, verificando se a qualidade das nossas cópias, se a resolução era compatível com a biblioteca digital. Aqui da nossa biblioteca, tem uma equipe que cuida da edição, ou seja, verificar se a digitalização realmente não foi nenhuma página, não se esqueceu nenhuma página, por isso que eles ficam dentro de um saco plástico. Alguém faz só um grupo faz só essa questão da primeira edição, há um outro grupo que cuida da segunda edição já totalmente em formato digital, ou seja, não é necessário que se esteja presente. A gente usa um software Adobe OCR, ele tem a possibilidade de limpar, deixar todas as sem manchas e também sem essa desconfiguração que ocorre. Também usamos uma outra ferramenta que é grátis na internet,
que é para compatibilizar quando você manda os metadados para a biblioteca, eles passam da linguagem para a linguagem HTML, então isso dá uma distorção, então também fazemos isso. Essa ferramenta está disponível na internet, então não pagamos nada por isso. E o pessoal que faz o que nós chamamos de edição, e depois o pessoal que faz a submissão no sistema, né? Para depois fazer tudo, resumir tudo isso numa planilha e encaminhar para São Paulo. Então, veja, cada equipe faz uma parte e os nossos colaboradores, como eu disse, nos ajudam a fazer a outra parte. Só agora o transporte que nós mesmos fazemos, mas hoje são pouquíssimas, são realmente pouquíssimas, qualquer um de nós pode ir lá e fazer isso, e o pessoal da gráfica tem um dia certo, a gente vai lá, que é de segunda-feira, e eles esperam a gente para poder fazer o refilo, mas praticamente acabou. Tem uma ou outra que a gente ainda não conseguiu, mas é assim que funciona. Como eu disse, sem nenhum equipamento especial, a única coisa que a gente adquiriu com recursos da FEAL foi o software Adobe OCR, que ele tem essa capacidade de fazer uma limpeza e de tirar as manchas, porque nós estamos falando de tese 66, tese mimeografada e tese com o papel amarelo e tal, mas isso tudo, a qualidade, o que é muito importante, que além de todo esse trabalho, é uma qualidade na imagem, e também a resolução, como eu disse, é perfeitamente compatível com a biblioteca digital. Então, o trabalho, nesse sentido, está perfeito. Muito bom. Agora, Márcia, qual é a perspectiva de público que você acredita que pode ser beneficiado com o trabalho de vocês, com a realização, a concretização desse projeto? Olha, qualquer público que tenha acesso, porque ela é a Biblioteca Digital de Tese da USP, ela é de livre acesso. Então, ela pode estar em qualquer lugar. Inclusive, a Biblioteca Digital, ela tem uma estatística e um controle sobre de onde vem as buscas, né? Quais são, quantas buscas foram feitas. Eu não me lembro se ele tem até mesmo a origem dessas buscas, mas, enfim, o acesso à informação e ao documento, né, em formato de PDF, está para quem quiser, porque ele está aberto. Então, nós podemos pensar em todas as universidades dentro do Brasil, fora de língua portuguesa, enfim, todo mundo está aberto para o mundo. Eu queria, primeiro, agradecer a colaboração que eu tive, não só de toda a equipe, porque isso é um trabalho de equipe, sem um trabalho em grupo não se vai a lugar nenhum, né? Não só a equipe da biblioteca, mas a todos aqueles que direta e indiretamente colaboraram conosco, dizer que essa é uma satisfação não só minha, mas de toda a equipe, tenho certeza, de poder produzir, quer dizer, durante um momento tão difícil, de tantos problemas, a gente conseguir continuar, cada um no seu espaço, conseguimos manter o trabalho, ir à frente, produzir bastante, e praticamente concluir, ficando apenas aquelas dificuldades que aparecem em todo o projeto e que estão fora da forma como foi planejado. Mas é muito importante dizer que esse foi um trabalho que trouxe para nós bastante satisfação pelo fato de ter sido feito durante um momento difícil e principalmente por ter tido a colaboração de todos dentro da biblioteca e fora dela, dentro da escola. Isso é algo que realmente nos deixa bastante satisfeitos, dever cumprido, aquela ideia de que a gente está realmente fazendo alguma coisa que possa ser útil para além dos muros da escola, para além dos muros da universidade, e que possa ser útil para toda a comunidade que tenha interesse na área agrícola e suas correlatas. É isso. Muito obrigada também pela oportunidade de poder mostrar isso. Acho importante que a gente mostre aquilo que a gente faz, porque as pessoas não têm ideia, às vezes, do que se faz. Tem todo um trabalho por trás, né? E como é que a gente chega nisso? Então, é importante que
para saber que para estar lá do jeito que está, teve todo um planejamento, teve pessoas pensando em como agilizar, em como otimizar, né? E também, voltando à questão dos recursos, da otimização de recursos, é também muito bom saber que a gente pode fazer as coisas sem grandes investimentos, sem precisar pedir, né? Conseguir fazer pelas suas próprias pernas e tendo, como eu disse, um grupo voltado para isso, focado nisso, né? É isso. Márcia, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e parabéns, né, pelos resultados desse trabalho impressionante realizado por vocês e com toda essa grande equipe no decorrer da pandemia. Obrigada. Um abraço. Conversei então com Márcia Saad, chefe técnica da biblioteca aqui da Exalc. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Estação Exalc. Lembrando, suas dúvidas, críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Envie seus comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau! Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.